Comecei a crescer de fato na contabilidade há 2 anos, onde eu saí de 80 para mais de 700 clientes ativos na base, aplicando algo que parece ser simples, relacionamento. Pessoal, eu não sonhava em ser um contador. Eu acredito que é muito difícil achar alguém que tem esse sonho, né? Porque eu nunca tive a visão de estar trabalhando para alguém. Eu sempre trabalhei para mim com os meus objetivos, né? Ele provou que crescimento não vem só de técnica, vem de relacionamento, intenção e visão a longo prazo. Contador há mais de 25 anos, ele decidiu desafiar o mercado inteiro, fazendo exatamente o que quase ninguém fazia: colocar o sucesso do cliente no centro da contabilidade. Em apenas 2 anos, ele saiu de 80 clientes para mais de 700 clientes ativos. Tudo isso sem fórmulas mágicas, só com estratégia, consistência, proximidade real com as pessoas e muita intencionalidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast, o lugar onde os founders têm o centro das atenções. O palco deles é aqui. Eu estou muito feliz hoje nesse episódio, que eu já vou contar para vocês quem é o convidado especial, mas eu vou falar um pouco antes sobre os nossos patrocinadores. Primeiro eu vou falar sobre o Plaud. Para quem não sabe, Plaud é um gravador de voz com inteligência artificial e todos os nossos podcasts estão sendo gravados e resumidos com o Plaud. Então aqui na descrição e na tela você vai conseguir ver o resumo do podcast. Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar direitinho sobre o sucesso do cliente e muitas outras coisas. Também temos a Criativa, que faz todos os nossos personalizados, tanto aqui do podcast quanto da nossa comunidade, no nosso clube, da J7 como um todo. Tenho certeza que você vai diferenciar o seu negócio aplicando personalizados. E não só aquele personalizado de papel, caneta, e sim de experiência do cliente. Então pensa nisso, que eu tenho certeza que a Criativa vai ajudar você nesse dia a dia. E por fim, eu vou trazer um patrocinador super especial, que hoje é o episódio com ele. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês entenderem o nível de pessoa que eu tô falando. Ele é contador há mais de 25 anos. Ele saiu de 80 clientes para mais de 750 clientes, aplicando o sucesso do cliente em uma área onde quase ninguém aplica. E hoje ele vai contar a história dele e como a marca pessoal fez com que ele atingisse lugares inimagináveis. Seja muito bem-vindo, Robson Araújo, meu querido amigo. Jaque, muito obrigado pela essa apresentação sensacional. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu sou um profundo admirador do seu trabalho, fã, e faço muitas coisas que você me passa isso, que realmente deram certo para a Smart Solve, e agora é o momento de conseguir ajudar outras pessoas a atingirem objetivos similares também. Com certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou Robson Araújo, contador, 25 anos de carreira, não parece, né? Tô com a cara de novinho. Comecei a crescer de fato na contabilidade há 2 anos, onde eu saí de 80 para mais de 700 clientes ativos na base, aplicando algo que parece ser simples, relacionamento. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, Jaque. Com certeza. Inclusive, a nossa conexão começou em um relacionamento. Intencional. Porque a intencionalidade é muito utilizada nesse podcast. E eu quero que você me conte, e a pergunta é: quem é o Robson além dos negócios, além do contador? Me conte. Essa é a pergunta que eu sempre começo o podcast, que eu quero saber quem é você além do trabalho. O Robson é um menino, né, sonhador. Legal. E minha vida sempre foi baseada nesses sonhos. Eu vim de uma família extremamente humilde e cada conquista para mim era um sonho conquistado. E isso continua, tá? Hoje, trabalhando agora, fazendo mentoria para contadores, eu vou me redescobrindo a cada dia. E cada dia que passa, eu tenho surpresas extremamente agradáveis, porque eu estou entendendo que eu consigo ser diferencial para outras pessoas que também buscam esse lugar.
Que legal. Isso é incrível, né? Isso é incrível, trabalhar com... E eu queria entender um pouco mais sobre o porquê o contador. Porque eu acredito que hoje você já se enxergou além da contabilidade, né? E muito como um comunicador, como essa pessoa que dá o acesso, que talvez lá atrás você não teve. Então me conta um pouco mais sobre o porquê da contabilidade, como nasceu. Isso foi de família, se não... Porque muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Porque não é normal você querer ser um contador. Hoje já é uma profissão que eu admiro. Eu acredito que muitas pessoas têm essa admiração também, porque vocês vêm mudando o mercado. Mas como que foi isso lá atrás, há 25 anos atrás para você? Pessoal, não, eu não sonhava em ser um contador. Eu acredito que é muito difícil achar alguém que tem esse sonho, né? Assim como todo menino da minha época, o grande sonho era ser jogador de futebol. Passei por várias peneiras, cheguei a passar no Palmeiras, treinar com o time, até minha mãe descobrir que eu estava faltando na escola para chegar nos treinos. Ela falou assim, não, pode parar tudo, volta para a escola. E quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Eu tinha 12 para 13. Caraca, que demais. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Legal. E assim, às vezes eu pegava trem daqui para descer na Baixada Santista para fazer peneira nos times de lá. E não era nos times do Santos, não, era o timinho, para conseguir A várzea. Realmente ir atrás do sonho. E aos 14 anos eu comecei a minha carreira, né? Meu primeiro desafio profissional. E diferente de muitas pessoas, o meu primeiro desafio profissional foi na rua, na 25 de março ali. Meu irmão ficou desempregado, minha mãe sempre fez artesanato para vender na 25 de março. O maior cliente dela, Armarinhos Fernandos ali. Gigantesco, então eu cresci indo com a minha mãe para 25 de março praticamente a cada 15 dias fazendo entrega de mercadoria. Quando meu irmão ficou desempregado, uma das soluções era ele fazer o artesanato que ela vendia em atacado, mas vender ali na Feira da Madrugada da 25 de março. E para quem não sabe, a Feira da Madrugada acontece realmente ali entre 4 literalmente de madrugada. às 7 da manhã, antes da abertura das lojas. Muitas pessoas vêm do interior de São Paulo e outras cidades do Brasil fazer compra também por atacado para levar para suas lojas. E a gente começou ali. Curiosidade, né? Que nesse momento a observação foi extremamente importante. Você imagina, o meu irmão já tinha uma certa idade, estava desempregado, estava passando por um momento ruim. Quando a gente chegou lá, primeiro, super difícil você conseguir um lugar, porque a briga pelo espaço ali na rua é absurda. Exato. Então a gente foi tentando ficar em um lugar, no outro, até que a gente teve a sorte de encontrar duas almas que caridosas, se sensibilizaram com a gente e eles cederam uma parte, eles diminuíram o espaço deles para que a gente pudesse caber ali. Mas nada disso adiantou. A gente ficou a semana inteira sem vender absolutamente nada, nada mesmo. E eu comecei a olhar para o cara que estava do lado que vendia cordãozinho, e ele vendia R$ 1.500 a R$ 2.000 por dia. O outro cara que estava do outro lado vendia carteira, vendia a mesma coisa. E eu vi que a primeira coisa que eles faziam era falar algo engraçado para poder chamar a atenção ou falar mais alto, gritar, puxar a pessoa. Ou seja, o poder da atração está em qualquer lugar. A gente fala hoje que a gente precisa dos 3 segundos ali que são extremamente importantes para chamar a atenção nas redes sociais. Não é só nas redes sociais. No ao vivo tem que ser assim também, senão você não tem a oportunidade de mostrar o seu produto. Primeiro chama atenção, depois mostra o seu produto. E foi isso que a gente viveu ali um pouquinho. Na semana seguinte, eu que não tinha nada a perder com 14 anos de idade, comecei a gritar, fazer brincadeira, chamar as pessoas para poder ter a oportunidade de mostrar o nosso produto. A gente começou a vender e melhor, a gente começou a criar relacionamentos, porque eu entendi que quando eu via as pessoas vendendo ao nosso redor, muitas pessoas estavam voltando ali, não era a primeira venda, porque justamente acabava o estoque, eles tinham que repor. Como é importante você trabalhar com a atenção, com a conversão e com a retenção dos seus clientes. Incrível. Cara, que incrível saber dessa história. E isso é muito legal porque a gente percebe que tudo que a gente faz na nossa infância tem muito reflexo do que a gente vive hoje, né? Tem. Mesmo você descobrindo ali a contabilidade, depois eu quero saber de onde surgiu a contabilidade, hoje o que você faz é exatamente o que você começou fazendo lá atrás. Atraindo esses clientes, convertendo esses clientes e retendo, principalmente, né? Porque não adianta ser um balde furado.
Você colocar pra dentro e cair, colocar pra dentro e cair. E aí, depois disso, dessa vivência que você teve na prática, super novo, pra onde foi indo esse ambiente? Eu consegui um trabalho de office boy na Paulista, numa legal. empresa de engenharia. Pô, tava amando o trabalho de office boy, porque eu ia pra rua todo dia, conversava Muito com muito movimento, via os engenheiros ali trabalhando e eu amava matemática, eu queria estar aprendendo com eles e, pô, a galera que tava ali gostava de mim e tava me ensinando. Foram 4 meses. Eu era contratado de uma forma terceirizada. E aí o contrato das 2 empresas se encerrou, quebrou e eu fui demitido. Nossa. Eu cheguei em casa nesse dia completamente arrasado. E aí cheguei, fui pro meu quarto e chorei. Chorei de verdade, porque eu tava amando o que eu tava fazendo, tava amando essa oportunidade. E aí meu irmão mais velho chegou em casa. Aí ele falou, pô, por que você tá assim, cara? Tipo, isso acontece, né? Tipo, não vai ser a primeira vez que você vai perder um emprego. Você precisa se recuperar. Eu falei assim, cara, mas eu quero aprender, eu quero trabalhar, porque eu quero, tipo, ser alguém, né? E quem vem de uma família extremamente humilde sabe como é importante você ter ambição nas coisas. Ter ambição por conhecimento, principalmente. Era E isso as oportunidades são difíceis também, né? Quando tem, você quer agarrar com unhas e dentes. Então, aquilo ali era a sua oportunidade, era a minha oportunidade, exatamente. E aí ele falou assim, pô, se você quer aprender, eu tenho um escritório de contabilidade. Você vai lá, depois do colégio, e vai aprender lá. O seu irmão, isso. Com meu irmão. Aí eu comecei, a contabilidade nasceu para mim nesse formato. E, cara, meu irmão foi um super professor nessa época para mim, porque a contabilidade não entrava na minha cabeça. Apesar de gostar muito de matemática, e você que tem a ilusão que contabilidade é matemática, não é porcaria nenhuma. Ele fazia mímica, às vezes, para poder me explicar as teorias da contabilidade e eu não entendia. E aí eu aprendi um pouco nesse período de contabilidade, trabalhei no departamento fiscal, trabalhei no departamento pessoal. Detalhe, Jaque, eu não tinha salário. Eu realmente estava ali para aprender. E aí... E naquela época jovem também, você estava ali pela ambição de fazer algo, né? Eu tinha a ambição de buscar o conhecimento, mas eu tinha um grande objetivo. Né? Eu queria fazer faculdade, eu não sabia a faculdade que eu ia fazer. Mas na minha família, eu seria a primeira pessoa que teria um curso superior. Então essa era a minha primeira ambição. Né? E acho que nesse período a faculdade era um baita passo para que você conseguisse atingir esses objetivos. Durante esse período que eu trabalhei com ele, sem salário, eu tinha um valor, que era o valor da alimentação e do VR. Eu não gastava o valor da alimentação, porque eu levava todo dia alguma coisa para comer. E o valor do VT, eu também não gastava parte dele, porque eu andava 5 quilômetros na manhã e 5 na tarde para poder economizar o vale de transporte. Tudo isso para guardar dinheiro para conseguir fazer a faculdade. Eu sabia que os meus pais não iam ter condições de pagar. Então, era um sonho. Eu falei que minha vida foram, tipo, cheia de sonhos e a cada momento que você realiza um, você coloca um novo na frente. Legal. E aos 18 anos, quando eu entrei na faculdade, alguns meses depois, eu tive a proposta de um escritório de contabilidade para ser digitador. Ou seja, eu estava fazendo várias atividades ali já consolidadas da contabilidade, só que tinha experiência. Eu não tinha salário. Mas experiência, que é o mais importante. Mas experiência eu tinha. E tive a oportunidade de ser digitador com um salário que para mim era um absurdo, tá? Tipo, eu ia ganhar, na época, acho que R$400. Cara, R$400 era um absurdo. E para quem não tinha salário... Do 0 para 400. Além disso, eu ainda ia ter plano de saúde. Falei, pô, show isso daqui. Fui. Já que exatamente um mês depois, eu tive minha primeira promoção. O escritório de contabilidade, sabe que eles não tinham... Pô, pode parecer ser extremamente básico, nem site eles tinham. E aí eu falei, cara, como que vocês não têm site? Como que vem? Como que o cliente confia? Não, eu tenho um contato aqui que faz um site, a gente vai começar a fazer esse site, divulgar a contabilidade e conseguir mais clientes. Aí, pela minha iniciativa, e por eu estar interessado, eu recebi minha primeira promoção. Pô, olha que legal. Aí começou a acontecer nos meses a seguir, deles me perguntarem, pô, você sabe fazer isso daqui? Eu falei, sim, sei.
Falou assim, meu, tem gente aqui que tá há anos aqui no escritório, não sabe. Eu falei, não, eu fiz isso desde os meus 15 anos eu tô fazendo isso. Aí um dia o contador falou, você sabe fazer balanço? Aí ele falou, só eu sei fazer balanço aqui, o dono do escritório, só eu, das 20 pessoas que tinham no escritório de contabilidade, só eu sei fazer balanço. E isso não é normal para um rapaz de 18 anos. Falei, não, para mim, eu faço isso desde os 15 anos. Então, tipo, se você quiser, eu faço. Dá que Porque eu era faço. muito operacional também, né? E aí, eu descobri que eu sabia fazer as coisas. Porque eu fazia as coisas tanto de forma automática que não percebia o valor que tinha naquilo. Moral da história, Jaque. Em 4 meses, o coordenador contábil teve uma briga com o dono do escritório de contabilidade. Nesse mesmo dia, ele demitiu. Ele me chamou na sala e falou assim, ó, vou te colocar 2 opções. Ou eu contrato alguém para ser seu chefe, ou a partir de agora você assume a coordenação do escritório de contabilidade. 4 meses depois que eu tinha entrado. Um menino de 18 anos ia ser o chefe de todo mundo que já estava ali há muito tempo. E aí você imagina, cara, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e eu tinha que economizar o VT. Esse dia eu fui no banheiro chorar porque eu ia conseguir pagar minha faculdade, ia sobrar dinheiro para fazer outras coisas e eu ia conseguir fazer algo que pode parecer ser tipo banal assim. Mas todo dia, quando eu dava o intervalo da faculdade, os meus amigos falavam assim, pô, a gente vai comer e tomar alguma coisa, vamos? Eu falava assim, não, tô com fome não. Morrendo de fome. Morrendo de vontade. Pô, esse dia eu fui comi 4 dog. Passou toda a vontade. Passou toda a vontade no dia seguinte, tava com diarreia, mas a melhor diarreia que eu tive Valeu a pena. na minha vida, valeu super a pena. E as coisas foram acontecendo, tipo, um tempo depois eu não virei só coordenador do time contábil, mas eu era coordenador de todo o escritório de contabilidade antes dos 19 anos de idade. Eu dava aula aos sábados para minha turma da faculdade, porque eu tinha um conhecimento acima da média nessa matéria. Eu fui o único aluno da faculdade a tirar 10 em todas as matérias e sair no jornal da faculdade. Então, assim, todo o esforço que eu fiz desde os 15 anos para poder atingir esses objetivos valeu a pena em todos os detalhes. Né? E isso é muito legal, essa história. E, primeiro, parabéns por tudo isso. E trazer o founder para esse centro, que é o objetivo do podcast, exatamente nesse lugar. De que muitas vezes a gente já passou tantas coisas que a gente esquece de onde a gente veio. E o quanto a gente abriu mão das coisas lá no passado para estar onde você está hoje. E eu acredito que o maior diferencial de tudo isso que você me falando é que a comunicação sempre esteve presente na sua vida, né? Porque talvez muitos contadores vão até para contabilidade, até que contabilidade é ciências contábeis, né? Então não é nem matemática em relação a isso. Mas vão muito para essa área que também não dominam a comunicação. E você, desde que você me falou, desde o início ali, a comunicação sempre foi uma parte de você. E você sentiu que era uma parte importante. Porque talvez se você não se comunicasse bem, nem se colocar naquele lugar de chefe, de líder e for subindo, teria essa oportunidade. E você hoje é especialista, né? No ramo e no segmento publicitário e tem muita comunicação na sua veia, no seu viés. O quanto isso você acredita que transformou a sua vida para você chegar até onde você está hoje? E o quanto desse cuidado, desse olhar, fez toda a diferença no sucesso do cliente, que é o que você hoje domina e é um dos maiores especialistas hoje em relação a isso? Porque eu acredito que a comunicação é talvez o maior desafio das pessoas, mas quando você vê uma pessoa que tudo isso que você vem falando, a comunicação sempre esteve muito presente em um ramo que normalmente não é, eu quero entender isso. Para muitos contadores e pessoas que não têm a comunicação como um pilar, o quanto ela foi importante nessa trajetória e o quanto hoje na experiência do cliente, no sucesso, enfim, tudo que você toca, é importante. Tem uma história que eu gosto de contar bastante, que a publicidade, a comunicação, ela sempre me tocou, né? Desde criança. Eu não tive a oportunidade de escolher a publicidade, porque a contabilidade me escolheu antes, mas certamente por opção eu teria seguido algo na linha mais criativa de comunicação. Quando eu tinha exatamente 5 anos, eu fui impactado por uma campanha publicitária da Visconti, Panetone Visconti. Nossa. E normalmente, quando você está em uma reunião de família no Natal, você vê muitos adultos ali fazendo discurso sobre o que foi o ano, sobre a importância do Natal e blá blá blá.
os tios fazendo aquelas piadinhas de sempre sobre Natal. E essa campanha do Panetone mostrou algo diferente para mim, porque era justamente uma criança que subiu na cadeira da mesa, pegou o talher, tocou no cristal, na taça, e começou a discursar sobre o que ele via sobre a importância da família para ele, sobre a importância do Natal para ele. Eu falei assim, caramba, isso é sensacional, porque eu sou uma criança e eu vou fazer igual. Você já tinha essa veia de comunicador. Aí eu peguei, subi na mesa, não subi na cadeira, subi na mesa de casa, fiz o meu discurso e ainda coloquei na final, compre Panetone Visconti. Cara, legal porque na família, esse dia, tipo, a gente não era muito de gravar, mas nesse dia a gente gravou. Mentira. E isso rodou muito tempo, assim, pra muita gente da família, pros amigos, e falou assim, ó, tipo, olha ele aqui, tipo, fazendo palhaçada desde criança, não sei o quê. Que legal. Então, a comunicação, a publicidade sempre esteve dentro de mim. Então, cada oportunidade, desde do momento ali na 25 de março, que eu vi na observação o que era necessário fazer, todos os momentos dentro da contabilidade, aprendendo a parte técnica, mas sempre direcionando isso para o que realmente importa. Quem está do outro lado recebendo essa informação. A intencionalidade, né? A intencionalidade. Eu sempre falo que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende através da sua fala. Exatamente. E as pessoas têm muita dificuldade disso. E até agora, nas minhas palestras, eu sempre falo sobre a inteligência artificial, porque comunicar é direcionar. Uhum. Seja para pessoas ou para máquinas. E aí entra nesse lugar de, se eu não souber me comunicar direito, como que a pessoa vai entender? E aí eu vou ficar brava porque ela não entendeu o que eu nem soube explicar. Exato. A responsabilidade da comunicação é sua pelo que a pessoa entende. Não pelo que você fala. Não pelo que você fala. Exato. Então, isso é importante para você saber comunicar a mesma coisa em formatos diferentes para pessoas diferentes. Incrível. E sobre agora, e essa da comunicação tem muito a ver, e por isso que eu perguntei, que eu tenho certeza que você lá atrás, se pudesse escolher a publicidade, seria um belo de publicitário. Eu me formei em publicidade e propaganda e eu tive esse viés desde nova. Então eu subia no palco, eu sou dançarina desde muito nova, então eu subia, brincava. Eu tenho um caso de dança. A dança quase me tirou da contabilidade. Sério? Mentira. Na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu fui assistir o recrutamento dos dançarinos da faculdade e normalmente todo mundo de educação física. E eu assistindo, aí no intervalo entre uma coisa e outra, eu tava com a minha sobrinha e eu tava dançando com ela. Aí a pessoa falou, pô, você se inscreveu? Eu falei, não. Ela falou, tem como você colocar seu nome aqui? Dá tempo, coloca aqui, ó. Aí eu participei e entrei pro grupo de dança da faculdade. Então, a gente fazia algumas apresentações na faculdade. A gente foi contratado para participar de um grupo que fazia algumas apresentações. Então, comecei a fazer festa de debutante. Tinha um processo com uma psicóloga que ela fazia trabalhos com mulheres que se sentiam inferiores aos maridos, tal. Então, ela fazia todo um trabalho e no final tinha uma festa. A gente ia nessa festa para dançar com as mulheres, para poder mostrar que através da dança, de uma festa, tipo, que todo mundo podia ser mais. Então, eu não sabia dessa sua vertente. Eu quase mudei de profissão ali, porque eu comecei a ganhar dinheiro com a dança e comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava com a contabilidade. Eu falei, cara, se der certo isso daqui, eu amo dançar, tô feito. Cara, eu não sabia isso, então mais uma conexão entre nós. E a dança, eu sempre falo que a dança, ela me moldou para ser exatamente o que eu sou hoje. Porque a gente aprende a se comunicar sem falar nada quando a gente dança, né? Então, a dança tem esse poder de você conseguir se energizar, compartilhar os seus sentimentos sem falar nada. E depois fica simples quando você fala. Porque se você já se comunica sem falar nada, imagina falando. Verdade. E isso é incrível. E eu, assim, sou apaixonada pela dança. Eu falo que eu danço, logo existo. Então, assim, tem dias que eu acordo... Hoje mesmo, de manhã, eu acordei e comecei a dançar. Meu namorado tava comigo e ele, tipo assim, o que é isso? São 7 horas da manhã. E eu, cara, eu preciso movimentar meu corpo. Então, a dança, mesmo não estando presente hoje todos os dias, ela faz muito parte da minha vida. E eu sempre associo a dança ao empreender. Porque eu falo que hoje, como empresária, né?
A gente vê o palco das pessoas, mas não vê os bastidores. A gente não vê as quedas, a gente não vê o quanto a gente desenha pra dançar 1 minuto. A gente treina anos e anos e anos e cai, levanta. E a gente dança às vezes 1 minuto e a pessoa vê ali e só aplaude aquela beleza. E muitas vezes a pessoa se compara ali e não vê o seu pé machucado, não vê a sua ponta de pé toda torcida, toda errada ali. E não enxerga esse posicionamento. Depois de tudo isso que você comentou, da onde veio esse lado do empreendedorismo? E hoje, como que você enxerga empreender em uma área que está escalando muito? Eu tenho vários amigos contadores, eu já palestrei da onde a gente se conhece também, em muitos lugares que tem contadores. E eu sinto que vocês, como segmento, não só porque eu estou conhecendo agora, mas vem se moldando em relação a isso. Então, como que você começou a empreender lá atrás? E o quanto que o segmento se transformou e você faz parte desse movimento de transformação também? Já que eu comecei a empreender desde da primeira oportunidade, né? E Já empreendia trabalhando, né? Como office boy, eu era empreendedor. Quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, sendo digitador, eu era empreendedor. E por que eu falo que eu sempre fui empreendedor? Porque eu nunca tive a visão de estar trabalhando para alguém. Eu sempre trabalhei para mim com os meus objetivos, né? Eu sempre falo isso. Então, eu acho que isso é primordial para qualquer pessoa. Quando você tem isso como propósito seu, e aí é um dos propósitos, né, que a gente tem na vida, você já é um empreendedor. Exato. Agora, como negócios, eu tive a oportunidade, saindo desse escritório, passei pela auditoria, onde foi uma baita escola para mim. Fui depois para a agência de publicidade, para a UMAP BBDO, onde eu criei relacionamento com o mercado publicitário. E aí a importância de você sempre cuidar dos seus relacionamentos, porque você não sabe em que momento isso vai ser rentável para você. Onde o relacionamento começa a dar ROI. Se você não é uma pessoa de bom relacionamento, você fecha muitas portas, né? Exatamente. Então, às vezes é um detalhezinho, às vezes é um presente que abre portas, às vezes é um sorriso, às vezes é você dar bom dia para todo mundo, às vezes é você ter lembrança de fazer uma ligação para alguém que fez parte da sua trajetória e perguntar como essa pessoa está hoje. Tudo isso faz diferença no dia a dia. Passei, saindo dali, fui para a Editora Leia, onde foi um grande desafio profissional para mim. Por quê? Estava num cargo de CFO de um grupo internacional, onde existia um baita investimento feito aqui no Brasil, só que a gente pegou uma fase extremamente complicada. O segundo mandato do governo da Dilma, onde os valores onde a gente vendeu o PNLD, que eram as vendas para o governo, foram completamente bloqueados. Ou seja, a gente não tinha dinheiro para pagar fornecedor, a gente não tinha dinheiro para pagar funcionários, a gente teve que vender parte da operação. Eu muitas vezes ficava no final do mês sem dormir, porque eu não sabia de onde ia ter dinheiro para pagar os funcionários e eu era o diretor financeiro. E ali eu era funcionário, ou seja, eu também ia ficar sem salário, né? E, cara, ó que loucura. Meu irmão mais velho tinha alguns investimentos. Muitos meses eu cheguei para ele e falei assim, cara, tô precisando hoje de 300 mil reais. Ele falava assim, tá, mas você vai me pagar quando? Eu falava, não sei. Mas não era o dinheiro para mim, era o dinheiro para conseguir pagar a folha de pagamento e não saber quando a gente ia poder ter um recebimento para eu conseguir pagar meu irmão. Nossa. Só que assim, em nenhum momento eu nunca precisei falar isso para ninguém, eu só resolvi o problema. Depois eu ficava com o problema para conseguir... Empreender sobre isso, né? Ser apaixonado em resolver problemas. Exato. E o mercado editorial? Nossa. Já muito... Nem imagino. Horrível ali. A Amazon acabou com o mercado editorial, com o modelo de negócios dela. Ganhou o mercado para ela, mas acabou. Tanto é que as grandes livrarias, que eram os nossos grandes players, entraram em RJ e acabaram desligando, falindo aqui no Brasil. Eu via nesse momento uma grande oportunidade. Criar uma contabilidade que pudesse trazer todos os conceitos que eu aprendi durante toda a minha carreira na auditoria, com toda a metodologia e seriedade que um negócio precisa ter, sendo completamente disruptivo ao que eu tinha nas minhas experiências dentro do escritório de contabilidade. Eu sabia exatamente o que eu não queria fazer e foi importante ter essa experiência e conseguir trazer uma visão de negócio para os empreendedores num formato completamente diferente. E principalmente, não é porque é sério que não pode ser divertido. Exato. Trazer elementos ali no dia a dia que a gente pudesse realmente aproveitar
os momentos que a gente tem no trabalho. Que a gente já parou para pensar que em 25 anos de carreira, eu passei pelo menos 15 anos da minha vida dedicado ao trabalho. A gente passa o tempo todo junto com as pessoas de convivência do trabalho e às vezes a gente vai com aquela preguiça de trabalhar, ou a gente vai completamente desmotivado. E a gente tem que entender que a gente pode ser a diferença na vida de cada uma dessas pessoas todos os dias, assim como essas pessoas pode ser a diferença nas nossas vidas todos os dias. É fazer o trabalho com amor, com propósito, sempre buscando algo melhor para você e para as outras pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, projeto contabilidade, projeto Smart Solve nasce daí. Que legal. Curiosidade de brand, né? Por favor, que muito publicitários. Quando a Smart Solve surgiu, a primeira coisa que eu pensei foi na cor. Eu só tinha uma certeza. A Smart Solve seria amarelo. Por quê? Porque remete à vibração, remete à energia, remete à luz. E o mundo publicitário tem muitas marcas amarelas, né? Exato. Porque tem muita força. Remete a ouro e o ouro, uma das primeiras formas de cobrança de tributos, e tinha várias ligações que eu poderia usar a meu favor. Segundo, Smart Solve surgiu do Excel, uma ferramenta que eu usava sempre. Para resolver. E aí eu falei, eu preciso achar um nome dentro do Excel. Só que os nomes das fórmulas do Excel são péssimos. Fiquei ali, Samif, Velocap. Eu não sei mexer em nada do Excel, nada. Aí tem uma fórmula no Excel que só quem conhece é quem consegue fazer a habilitação dela, que é uma fórmula de você resolver problemas dentro do Excel. Ela chama Solver. Ela não fica à amostra. Você realmente precisa entrar nas configurações para habilitar. Só depois que você habilita que ela fica visível. Que eu falei, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente faz todos os dias. A gente precisa estar dispostos a resolver problemas das pessoas. E na contabilidade nada mais é do que você ser um solucionador de problemas. Ótimo, mas está faltando alguma coisa. Resolver os problemas a qualquer custo? Não. De forma inteligente. E aí nasce o nome Smart Solve também. Cara, que branding incrível. E eu adoro saber histórias de marcas, porque aí sim faz tudo a sinergia, sabe? E você usa muito bem a intencionalidade. Quando a gente se conheceu lá atrás, eu acho que faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E foi muito legal essa conexão. Parece que faz mais, né? Parece que faz muito mais. Porque a gente é muito intenso em tudo que a gente faz. E você cresceu muito, a J7 e a Jaque também cresceram muito. E eu acredito que quando a gente tá próximo nesses ambientes, cara, parece uma eternidade. Coisas que acontecem que você acabou de conhecer a pessoa, parece que você já conhecia ela há anos. Porque a gente tá nessa mesma sinergia, nesse mesmo movimento. Muito do que você falou sobre relacionamentos, eu acredito e concordo com exatamente tudo que você falou. Você só não acredita como você pratica isso o tempo todo, né? Exatamente. A gente se conheceu na minha observação. Cara, eu gosto muito de fazer observações. A gente estava no... como chama aquele dia específico do G4 que tem as experiências? O board meeting? Não. No Scale Day? Scale Day. Foi A uma gente vez estava no Scale Day. Todo mundo acabado, passando na lama, entrando na banheira de gelo, fazendo caminhada. Cara, eu tava com 100 quilos nessa época. O simples fato de fazer caminhada eu já tava destruído. Imagina ficar carregando barril... A gente me arrastando. Tem noção. Aí quando eu vejo, tem uma mocinha de rosa, toda plena, gravando vídeo. E assim, ela não estava gravando vídeo só dela, ela estava gravando vídeo de outras pessoas, entregando esse conteúdo completamente de forma genuína, gratuita, para criar relacionamentos. Eu falei, caramba, essa menina é genial. Porque não existe forma melhor de você se conectar com alguém do que você entregar algo que você sabe fazer muito bem para que essa pessoa tenha um pouquinho do que você pode fazer do seu trabalho. E eu achei você tão genial que eu comecei a ir atrás de você e descobri que você teria um evento muito próximo. Eu falei, cara, não sei o que vai acontecer, mas eu vou no evento dessa moça, eu vou me conectar com ela e lá no evento eu vou convidar ela para participar do nosso podcast. Cara, deu muito certo. E o mais legal que foi nesse evento foi o primeiro evento que chamava Reels Expert, hoje é Creators Expert. E foi um evento exatamente para isso, para ensinar as pessoas a gravarem conteúdo de uma forma rápida, prática e eficiente. Sim. Que sempre onde eu ia, as pessoas falavam, nossa, você grava conteúdo muito bem, como você faz? Eu falei, gente, mas é tão simples, tão fácil. Eu falei, cara, eu vou criar. Eu lembro que ninguém me deu palco. 2 anos atrás, eu já sabia basicamente tudo que eu sei hoje. Só que eu não sabia me posicionar e ninguém me dava palco.
E eu olhei e falei assim, cara, já que ninguém me deu palco, eu vou criar meu próprio palco. E foi assim que eu criei o evento. Em 2 semanas no carnaval. Falei, cara, eu chamei meu time, falei, sentei eles na cadeira, falei, olha, o que eu já ensinei pra vocês que é bom? Aí eles, isso. Eu falei, então, coloca 5 tópicos e vocês vão ensinar pra uma galera. E aí foi assim que nasceu. E isso é inspiração. Foi inspiração pra mim. Né? Te ver de rosa e se posicionar o seu evento me deu a grande dinâmica de por que não eu já usar uma cor que eu gosto muito, uma cor que faz parte do brand da empresa, para que eu pudesse aplicar isso para mim também. Cara, Exato. super deu certo. Ai, que incrível. Eu fico muito feliz quando meus amigos me contam essa história e de fato aplicam, porque eu falo que não é sobre a Jaque, não é o meu rosa, não é você usar rosa, Cara, é você encontrar o seu rosa. Eu tenho certeza hoje absoluta que se alguém pensar na contabilidade na cor amarela, não tem como não lembrar de mim. É isso. E o mais legal é que não é sobre a cor, é sobre você ser constante, frequente e sustentar fazer isso sempre. E uma coisa, né? Tipo, não adianta você ter uma brand forte, ter algo que você consegue se posicionar bem, se você não tiver algo que é primordial, resultado. Só tem respeito quem tem resultado. Exatamente. Nem seu pai e sua mãe te respeitam se você não entrega resultado. Ele vai ter Mas dó de você. Você é um louco. Ele vai ter dó de você, vai falar assim, meu filhinho, tadinho dele. Trabalhando É tão de casa, bonzinho, se mata de bonzinho, mas não consegue vencer na vida. Então eles vão te apoiar sempre, mas eles não têm o respeito. Exatamente. Então quando você consegue resultado, o respeito ele é inquestionável. Exato. E a sua brand ganha muito mais força com isso. Quando a gente começou a mudar o mercado de contabilidade através do método ACR, atração, conversão, retenção, tudo isso foi ganhando mais força, porque as pessoas viam o Robson de um tempo atrás, viam o tamanho do crescimento que foi alcançado através de resultado e foi ganhando respeito, autoridade, e a brand ela fica muito mais forte através disso, né? E isso, acredito, eu tava falando ontem com a Thaís, voltando do podcast, falei exatamente isso. Hoje as pessoas me respeitam pelo meu resultado, não pelo rosa. Porque até então eu era a menina louca que usava rosa toda vez. Aquela menina que fica usando de rosa, pelo amor de Deus, por que ela tá sempre de rosa? Só que agora as pessoas associam tão rápido o meu rosa sem eu falar nada, que agora eu tenho resultado. E aí, obviamente, estou nos palcos, estou nos lugares, estou nos ambientes. Agora faz sentido respeitar a Jaque, né? Não só a minha família, mas todo mundo que me conhece, que me encontra, até pessoas que não me conhecem, que já ouviram falar sobre isso. E sobre, agora, vindo mais pra isso, e eu sou muito grata por Deus, eu acredito muito em Deus, e conectar pessoas assim, porque, como eu falei, talvez naquele momento que você me encontrou e que a gente se conectou lá no evento, ninguém tinha me dado palco. Eu acredito que o Talk Sobre foi o primeiro podcast que eu participei, e foi muito especial. E hoje você estar aqui no podcast patrocinando é muito especial. Você ter o seu evento também é muito especial, e eu estar lá sendo a primeira palestrante, foi incrível aquele sentimento, porque o propósito do Founder Growth Cast e da comunidade que a gente vem lançando é exatamente esse. Não é você usar o meu palco, é você ter o seu próprio palco. Eu literalmente ser essa pessoa que incentivo as pessoas a voltarem pro lugar delas. Porque quando a gente constrói o nosso negócio, a gente é o centro das atenções, porque o negócio veio de nós. É a nossa cara, é a nossa identidade, é a nossa ideia. Somos nós que vamos fazer aquilo, né? E engraçado, né? Quando eu construí o evento e um método, cara, o A da atração, tipo, poderia ser J de Jaque. Porque justamente fazia muito sentido você abrir o evento falando sobre atração, falando sobre posicionamento, sobre brand, sobre intencionalidade. Você vê que tudo que a gente faz é intencional. Né? Você precisa ter isso, né? Até quando você vai... Outra coisa que eu sempre observei em você, eu aplico e hoje indico para quem está dentro da minha mentoria, indico para os meus parceiros, por quanto a gente investe em participar de eventos. Aí você só vai no evento, né? Só vai, pronto, acabou. E você não tem Perde a preocupação tempo, de você se destacar em um evento. Por quantas vezes eu vim aqui no G4 e aí no momento do Q&A, aí tá sempre uma mocinha de rosa levantando a mão, fazendo perguntas assertivas para os palestrantes. Cara, eu tenho certeza que as perguntas não eram daquele momento. Até porque quando você está no evento, ou você presta atenção, ou você anota uma pergunta. Você trabalha, você resolve coisas, você faz um milhão de coisas. Cara, seja intencional. Quando você for num evento, quando você for assistir a palestra de alguém, procure saber quem são os palestrantes. Procure saber os pontos de conexão de cada um deles.
Elabore perguntas de forma antecipada para que, se você tiver a oportunidade de perguntar, que você seja lembrado por isso. Imagina um dos palestrantes citando o seu nome. Imagina você pegando algum autógrafo de um livro dele e você não precisar falar o seu nome porque ele já sabia, ele já sabe quem você é. Então, haja sempre de forma intencional, independente do lugar que você estiver, independente do que você estiver fazendo. Seja intencional no seu trabalho. Não adianta você fazer uma porção de tarefas se quem interessa não está sabendo o que você está fazendo. Você precisa mostrar o seu trabalho. Não basta ser, tem que parecer. Né? Exato. E isso é muito legal do resultado. E eu sou completamente intencional em tudo que eu faço. Eu falo que sem intenção a gente não levanta da cama. Se você não tiver intenção do porquê você levantou hoje da cama, você não vai levantar da cama. Você vai ficar deitado. Pronto, acabou. E é nos detalhes. E aí entra muito... Eu sou de comunicação, sou de marketing. A experiência do cliente está muito voltada a isso. De prestar atenção no cliente, sabe? Então, assim, você faz isso com maestria e em uma área que ninguém faz. Que é uma área de relacionamento, que é uma área de confiança. E eu quero que você traga agora qual que foi a diferença nesses 2 anos. E eu não te conhecia antes, então eu não sei um pouco da história anterior, mas de você, de fato, assumir esse lugar de posicionamento tanto para os seus clientes quanto para os seus colaboradores. Porque até antes do podcast começar, a gente estava falando da importância do ambiente vibrar isso. Eu faço parte do G4, hoje eu sou anfitriã do G4 Scale, eu faço parte do G4 há 4 anos. Não adianta já que vir pro G4. O meu time tem que gostar de vir aqui, o meu time tem que entender o que eu respiro, o que eu vivo, o que eu consumo. Porque senão eu vou parecer uma louca segunda-feira quando eu volto. Então, quanto sua marca pessoal, você assumir esse lugar, seja do amarelo, porque provavelmente você deve ter escutado já os burburinhos das pessoas zoando, falando isso, aquilo, de alguma forma menosprezando. É o blogueirinho. Exato. Ai, pra que isso? Ai, nossa, de amarelo, isso, aquilo. Hoje ele veio só nos detalhes, que eu amo esse conceito. Mas o quanto a sua marca pessoal fez diferença pra evolução de sair de 80 clientes ativos para mais de 700 e que isso é tangível, só que o quanto a sua marca pessoal transformou lugares onde você nem imaginava, como palestrar no Conta Azul, como ter eles como parceiro, como ser mentor de uma empresa que você é muito grande para o seu segmento. O quanto a sua marca pessoal fez total diferença para o crescimento não só da Smart Solve, da XL, enfim, da sua mentoria, mas para você como empresário e como negócio. Show. Já que em março de 2023 eu tinha de 70 a 80 clientes e isso era um aumento de 5, eu perdia outros 10 e nunca saía do lugar. E eu vinha desde 2018 exatamente nessa. A gente crescia um pouco, perdia cliente, crescia e perdia, crescia e perdia. O normal de uma contabilidade, querendo ou não. O normal de uma contabilidade. Eu conheço contabilidades que têm 20, 30 anos e não tem 100 clientes dentro da carteira, justamente porque tem esse perde e ganha o tempo todo. É por um trabalho mal feito? Às vezes não, às vezes você faz um trabalho bem feito, só que você deixa aberta a possibilidade desses clientes conhecerem outras opções. E às vezes é um detalhezinho que ele muda, né? Porque você não está com relacionamento, você só está entregando o básico. Gosto de brincar, né? Que o café com leite ele é igual na padoca da esquina, na Starbucks, ou numa grande marca de luxo que entenderam que ter uma cafeteria como produto de entrada faz toda a diferença. Então, a gente tem a cafeteria da Tiffany, que é uma baita experiência. E justamente é isso. O que muda o café com leite da padoca para Tiffany, para Starbucks, é justamente a experiência. E quando a gente consegue fazer o entendimento disso, traduzindo para o mercado de contabilidade, primeiro eu preciso entender que eu não sou o melhor fazedor de DAS do Brasil. Eu não tenho que me colocar na posição de fazer a melhor entrega. Eu preciso fazer uma boa entrega, eu preciso entender o perfil do meu cliente para poder entregar algo de qualidade que tenha utilidade para o crescimento dele, mas melhor que isso, eu preciso fazer tudo isso para causar um impacto com intencionalidade. Março de 2023 foi quando a gente entendeu que isso poderia mudar o jogo. Primeiro, meu time operacional não conseguia entregar além das expectativas. Por quê? Porque eles estavam o tempo todo se dividindo ali entre a entrega e o atendimento do cliente, entre a entrega e tirar a dúvida. Não conseguia. Quando eu isolei o time operacional, colocando uma pessoa de sucesso do cliente, um gerente de contas, dando autoridade para essa pessoa em relação ao cliente, apresentando essa pessoa como seu gerente de sucesso,
isso vira o jogo, porque você começa a blindar a operação. Se essa pessoa do sucesso do cliente, ela começa a brigar pelo seu time e do outro lado, brigar pelo cliente. Ela é o elo de ligação entre essas duas pontas. Ela é o juiz ali, o meio de campo, né? Que ela vai Exatamente. dançando conforme a música. Isso é suficiente? Não, isso é o básico. Mas você que precisa, naquela área não tem, né? Na área de contabilidade normalmente não existe mas isso. Mas você precisa disso para você conseguir blindar a sua operação e conseguir fazer a entrega melhor, ser um produtivo mais assertivo. Você vai deixar de errar menos porque você vai ter mais tempo. Inclusive, você vai conseguir reduzir seu time porque seu time vai conseguir ter entrega de mais clientes dentro da carteira de clientes individualmente de cada um. Segundo passo, você precisa começar a ser proativo em relação aos seus atendimentos. Normalmente, o contador, ele lembra da contabilidade quando ele está precisando de alguma coisa. Ele não lembra da contabilidade porque a contabilidade ligou para ele para saber se está tudo bem. Normalmente, é estranho, né, quando liga. Normalmente, o cliente, quando entra na contabilidade, ele não sabe como vai ser a jornada dele. Cara, faça um onboard bem definido, mostrando toda a jornada desse cliente, inclusive se eventualmente ele sair da contabilidade, como vai ser essa experiência para ele. Ele precisa saber como vai ser, o que ele vai precisar fazer para poder desligar o contrato dele, quais as documentações, em quanto tempo você entrega isso para ele. Isso é primordial para que ele tenha segurança, para que você seja transparente com o seu cliente. E isso vira o jogo. Só que não é o suficiente para você ter atração. A atração, você precisa ser intencional. Cara, você viu que eu contei sobre a cor amarela, sobre o nome da Smart Solve? Cara, essa história é tão bacana que o meu cliente merece conhecer um pouco disso. A gente precisa se conectar, porque pessoas se conectam com pessoas. Certamente o cliente pensou na cor, na brand dele. Ele teve a história de formação do negócio dele também. O simples fato de você contar uma história conecta, você faz rapport com o seu cliente. E se você constrói um onboard pensado num storytelling, por exemplo, o S da Smart Solve é um caminho. Um caminho quando o cliente entra até ele chegar no sucesso. E a gente começou a trabalhar isso como labirinto. Todo mundo está perdido no labirinto, já. A gente está perdido o tempo todo. E a gente pode escolher se a gente vai demorar 10 anos para poder achar o caminho final desse labirinto e conseguir atingir os nossos objetivos, ou se a gente dá a mão para quem conhece o caminho, que já marcou essa trilha e consegue te dar a mão e te levar até o final. Às vezes você consegue encurtar 10 anos em 6 meses. E isso é incrível. Isso funciona para o empreendedorismo na contabilidade, contando um storytelling dentro do onboard. E que o público de publicidade espera isso, né? Espera isso. Não só o público de publicitários, o cliente em si do contador conta a história. Todo mundo quer ouvir uma boa história. A gente gasta hoje muito tempo ouvindo podcast. Por quê? Porque a gente quer ouvir uma boa história. Exato. Você ter um processo de onboard, você está perdendo oportunidade se você não faz de contar uma boa história para o seu cliente. E melhor que isso, você vai passar... Ele vai te vender muito mais fácil. Você vai passar por uma série de coisas extremamente chatas que o cliente não quer saber. Como funciona, o que ele precisa fazer na contabilidade, como ele precisa se preparar no departamento fiscal, no departamento pessoal. E aí você vai terminar esse onboard para ele com a cerejinha do bolo. Você sabia que a sua contabilidade, além de tudo isso, que você não precisa se preocupar, porque a partir do momento que você contratou a gente, para que você realmente tenha tranquilidade, você ainda consegue ter a sua contabilidade sendo lucrativa para o seu negócio? E é isso mesmo que eu estou te falando. A gente tem um programa de indicação ativa aqui que a gente desenhou pensado no nosso cliente. A gente fez uma pesquisa de mercado para entender o perfil do nosso cliente e o que seria legal de ter uma recompensa para ele. E a partir desse momento, se você é um cliente de abertura e você está gastando dinheiro para poder fazer o seu processo, eu devolvo 100% desse investimento para que você consiga ter verba necessária para você começar o seu negócio. E eu quero ser uma pessoa que vai impulsionar isso em você. Você vai receber isso num cartão de crédito pré-pago com a logo do meu escritório de contabilidade. Além disso, você vai guardar esse cartão de crédito pré-pago, porque toda vez que você indicar alguém para mim e essa pessoa for convertida no novo cliente, eu vou te remunerar por isso. Que legal. E aí isso você vai crescendo, porque você vai criando a semente. Sabe o filme Jogo Duplo do Will Smith? O cara é intencional o dia inteiro, né? E é intencional no final ali pro lado do mal, né? Porque ele faz o cara apostar e perder a aposta. Mas você consegue fazer a intencionalidade, por exemplo, de um programa de indicação ativa, que na hora da venda você conta o programa de indicação ativa
Na hora do onboard, você conta o programa de educação ativa. Na hora que você dá um press kit de boas-vindas, você tem que ter um elemento que remeta ao seu programa de educação ativa. A gente dá um sachê de café. No verso desse sachê de café personalizado com a logo da Smart Solve, tem um QR Code, que é a nossa landing page do programa de educação ativa. De novo, fala do programa de educação ativa. No onboard, termino o meu storytelling contando sobre o programa de educação ativa. E-mail marketing, programa de educação ativa. Redes sociais. Cara, você vai falar rede social, você vai gastar o tempo na sua rede social falando do novo prazo da DCTF para o seu cliente. Ele está te pagando para não precisar saber disso. Exatamente. Então, gasta as redes sociais com o que realmente vai impactar o seu mercado. Faça todos os elementos, seja intencional. Se você falar muito, uma hora isso pega. E quando pegar, você converte. Quando converter, você tem crescimento. Então, foi isso que fez a gente sair de março de 2023 até o início de 2025, de 80 para mais de 700 clientes na nossa base, Jaque. Criando atração, fazendo mais conversão e fazendo retenção, só que no formato de trás para frente, pensando no foco no cliente. Então, primeiro cuida da retenção, tapa os buraquinhos do balde. Para ficar, né? Para o pessoal ficar, senão não adianta nada. Faça o seu cliente, criando um programa de indicação ativa, seus vendedores do seu produto, fazendo mais conversão, colocando mais leads dentro da esteira do seu time comercial. E com o encantamento, você não vai precisar colocar nada de tráfego pago no seu negócio, porque o seu cliente vai propagar. Imagina ele ganhando um kit totalmente pensado nele, com frases que tenham impacto no negócio dele, com cartões que pensam nele, inclusive para os finais de semana. A gente manda um gift card para o nosso cliente de Spotify, Uber, iFood, com a frase que nós pensamos nos nossos clientes até nos momentos de lazer. E ele vai tirar uma foto disso e propagar. O publicitário, ele se relaciona com o engenheiro ou com o publicitário? Com publicitário. A gente, como contador, participa de vários eventos de contabilidade. Quando você olha os grupos de WhatsApp aqui, eu tenho 1 milhão de grupos de contadores. Ou seja, quando alguém pede indicação sobre algum sistema de contabilidade, um contador indica para o outro. O seu cliente participa exatamente das mesmas coisas. Ele está participando do evento da bolha dele, ele está com grupos da bolha dele. E se você criar um impacto para ele, se você fizer de forma intencional que ele propague a sua marca, você vai ter um êxito atingindo essas 3 letrinhas mágicas, que é o nosso método. E hoje a gente está fazendo muito isso. Criamos uma mentoria para ensinar outros contadores a também terem essa evolução sem depender de tráfego pago, sem depender de agência, que muitas vezes entrega uma rede social bonitinha e no final não converte absolutamente nada. E você vê grandes investimentos indo para o ralo. Exato, eu falo muito isso na J7. A gente faz, né, planejamento estratégico de marketing, a gente faz muito isso. Só que tráfego pago, hoje eu atendo tráfego pago pouquíssimos clientes. Porque o resto não precisa. Porque o tráfego pago, eu falo, é brigar atenção com gente que está investindo muita grana. E aí você fala, não, mas eu tenho 10 mil reais para investir. Gente, vocês não têm noção. 10 mil reais é o que as pessoas investem por hora. As grandes marcas. É isso. E aí, como que você... É injusto a briga. É meio que você entrar no ringue... Eu entrar num ringue com o Anderson Silva. É um CAC que não dá para você acompanhar, não. Não tem como. Assim, não, mas eu vou investir... A J7 é uma empresa de marketing, eu vou investir 10 mil reais. A V4 tá investindo 100 mil reais por mês, eu tô investindo 10. Cara, é injusto a briga. Eu não vou aparecer, obviamente. Como eu vou aparecer em eventos, em lugares onde só eu vou ser o centro das atenções. Sim. Então, é muito incrível falar isso, porque... A estratégia que você utiliza de marketing, além do que as pessoas acham que é o óbvio, é exatamente o que eu falo. Eu falo, gente, eventos, e eu trago para vários amigos e para clientes, para que eles façam os próprios eventos, para que eles dominem a atenção. Porque no final do dia é sobre atenção, é sobre atração, é sobre você chamar de fato a atenção. Marketing é sobre isso. Então, como que você vai chamar a atenção do seu cliente quando ele tem atenção do cachorro, do papagaio, do periquito, do primo, do amigo, do influenciador, da fofoca, disso, daquilo? Você vai ser mais um ali. Quando você tá no evento, você é o cara, né? Acredito que você teve esse sentimento no seu próprio evento agora, que era você a atenção. E é muito legal quando você tem atenção de fato e consegue criar essa narrativa controlada. Porque na rede social eu não consigo controlar a narrativa. Se a pessoa assistiu até o final, se assistiu no começo, no meio, se ela ficou até aquela parte que eu precisava... Eu não consigo. Então, eu acredito que essa parte é extremamente importante. E agora, estamos caminhando para o fim do episódio. E eu queria muito que você trouxesse... você já mencionou um pouco sobre a sua consultoria, sua mentoria, o que você vem aplicando, né? Para
para esse segmento e vem transformando o mercado como um todo de contabilidade. E eu queria que você trouxesse como essa mentoria impacta nos negócios, que você já me trouxe ali atrás, os resultados que os seus mentorados já tiveram em relação a isso. Mas eu quero que você traga ainda mais, como eu falei, não necessariamente seria só para contabilidade, obviamente você tem todo esse know-how, mas a experiência do cliente, o sucesso do cliente é para todas as áreas. Que acredito que agora que a gente está percebendo cada vez mais isso, com a inteligência artificial também, enfim. Quero que você traga alguns detalhes para que essas pessoas que estão assistindo o episódio queiram saber mais sobre a mentoria, queiram aplicar mais, porque eu tenho certeza que com o Cloud, tudo resumido, você já vai conseguir colocar na prática metade das coisas que você falou ali, que são valiosas. Eu já tô pensando aqui o que eu vou fazer na J7, isso, aquilo, no clube. Já tô aqui pra Thaís. Thaís, pelo amor de Deus, já anotou tudo isso? Mas como que as pessoas conseguem colocar na prática? Principalmente falando um pouco da sua mentoria, mas que já vai ter uma ação, um resultado imediato, que você tem certeza que você consegue aplicar de um dia pro outro, assim. E, obviamente, o que a sua mentoria consegue ajudar a escalar esses negócios. Vou começar com uma frase que eu gosto muito, que é: primeiro crie relacionamentos para depois criar negócios. Perfeito. E é através de você conseguir estruturar um time de sucesso do cliente que tenha todo o cuidado e o foco no seu cliente que você vai de fato conseguir ter a escuta ativa. Às vezes na correria a gente não consegue ter a percepção das necessidades dos nossos clientes. E é no detalhe, né? E é nesse detalhe, é nessas oportunidades que você faz um cross-sell, upsell, com todo o hub de soluções que você já tem dentro do seu escritório de contabilidade, já tem dentro da sua empresa. Agora, imagina se você tem essa escuta ativa, você consegue, de fato, colocar isso dentro das possibilidades de crescimento do seu cliente. Além disso, criar o programa de dedicação ativa, ser intencional para que ele possa, de fato, conseguir ter a percepção de valor. De novo, o cafezinho pode ser o cafezinho da esquina, mas pode ser o cafezinho da Tiffany. Transforme o seu escritório de contabilidade com o mesmo produto, mas dê o cafezinho da Tiffany para o seu cliente, porque isso vai trazer experiência. Quando a gente criou o método ACR, atração, conversão e retenção, foi justamente pensando em tudo que a gente fez, uma metodologia validada dentro da SmartSolve, que fez a gente crescer de 80 para mais de 700 clientes ativos, para que você, que tem um escritório de contabilidade, que às vezes não consegue ter o crescimento exponencial dessa forma, ou que já fez muito investimento em tráfego pago e investiu em agências de publicidade sem grandes resultados, para que você tenha a oportunidade de ter a alavanca do seu negócio através dessa metodologia. Eu vou ter o prazer de segurar na sua mão para que você também saia desse grande labirinto. A gente pode achar o caminho em 10 anos, ou escolher uma pessoa que vai conseguir fazer você encurtar esse caminho em até 6 meses. E foi justamente pensando nesse período já que a gente criou essa metodologia num período de 6 meses, uma mentoria que vai ser em grupo com outros escritórios de contabilidade que estão buscando exatamente o mesmo propósito de crescimento. E além disso, eu tenho vários parceiros que vão conseguir te dar alguns insights sobre brand, atração, posicionamento, oratório e comunicação, estruturação de time de vendas, principalmente experiência do cliente. São vários elementos que você vai conseguir, através dessa mentoria, conseguir se posicionar, conseguir ter atração, conseguir colocar mais clientes dentro de casa e se posicionar com crescimento. Para finalizar, eu já quero fazer parte da mentoria. A gente vai conseguir fazer tudo isso com acompanhamento. Se você, nesse período de 6 meses, conseguir já fazer essa implementação, e eu sei que após o término de uma mentoria, a gente normalmente tem várias dúvidas ainda. Com certeza. A gente deixa que após o término dessa mentoria, você ainda tenha SOS, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Legal. Isso é primordial, porque às vezes a gente já está com tudo andando, e tem uma dúvida no meio do caminho. Os negócios nunca seguem 100%, né? Sempre vai equilibrando aqueles pratos e alguma coisa vai sair do lugar. Então, é isso. Esse acompanhamento é por quanto tempo? Acompanhamento é por mais 6 meses, com uma call SOS por mês. Que legal, isso é incrível. E eu fico muito feliz e empolgada de ter amigos tão próximos e queridos abrindo e expandindo os negócios e os negócios de outras pessoas. Porque acredito que o nosso lugar de empreender é exatamente isso. Porque pra gente não foi fácil. Só que a gente não quer que a pessoa leve 25 anos para atingir
é o lugar onde você atingiu. Acredito que o nosso papel como empresário é exatamente esse, encurtar o tempo das pessoas. Porque eu empreendo, por exemplo, há 12 anos. Eu não quero que as pessoas levem tudo que eu levei para se posicionar, para construir a marca pessoal delas, nem nada disso. Eu quero ser o lugar que encurta esse período. Então, eu tenho certeza que quem participar da consultoria, da mentoria e de todo esse ecossistema que você vem construindo vai fazer toda a diferença para o negócio. Assim fez como o seu e assim como eu tenho certeza que o seu vai escalar ainda mais. E agora, vamos para a parte de perguntas rápidas. É dinâmica, tá? Então eu quero fazer algumas perguntas pra você aqui que a gente consiga bate-bola, tá? Vamos lá. Preparado? Tá tomando uma água pra ver se... Tô sempre. Ótimo, é isso. Essa parte é mais difícil, mas vamos lá. É isso, eu sempre falo que as oportunidades boas, elas não estão na agenda. Sabe aquelas oportunidades que, cara, caiu no seu colo? Não vai estar na agenda, não vai estar assim, ai, falar com o João Adib agora. Ele vai te ligar, vai acontecer. Então, eu acredito que é muito, se preparem para as oportunidades que você nem sabia que vão acontecer. Resultado ou reconhecimento? Reconhecimento. Bastidores invisíveis ou palco com holofotes? Bastidores invisíveis. Impactar milhares de pessoas superficialmente ou transformar poucas profundamente? Transformar poucas pessoas. Isso me inspira todos os dias. E eu sempre falo sobre conteúdo, que é faça o conteúdo, aprenda a fazer o conteúdo para uma pessoa. Aprenda a fazer a sua palestra para uma pessoa. Porque quando você faz para uma pessoa, todas as pessoas serão impactadas porque ela vai sentir que é para ela. É isso. Então, quando você faz o seu negócio para uma pessoa, é onde escala. Essa pessoa vai ser responsável por propagar você. Então... Exato. E a gente, sabe quando você compartilha vídeos, coisas, você sente que é para você. Então, sempre vale muito a pena isso. Feito é melhor do que perfeito ou só entrego se for excelente? Não, feito é melhor do que perfeito sempre. Todos os empresários têm isso, né? Que tem que fazer, cara. Cara, eu só faço. É isso, tem. A gente não faz de qualquer jeito, mas tem que fazer. No meio do caminho eu faço as correções, eu aprendo com os erros, mas a gente precisa fazer. A gente precisa aprender a ser fazedores. Com os próprios erros, né? Não tem como aprender o seu, porque eu não passei. Sim. Então, aprender com os próprios erros é excelente. Crescer rápido ou crescer consistente? Consistente. Oh, maravilha. Pensar sozinho ou trocar ideias para evoluir? Trocar ideias sempre, já que é importante a gente estar num ambiente, em comunidades, ter mentores, ter pessoas que já passaram pelo que a gente passou para conseguir encurtar caminho. Maravilha. Para fechar, se sua marca pessoal fosse um único valor, em uma palavra, qual seria? Sonho também. Sonho? É. Ótimo. Gosto dessa palavra de sonho, porque a gente faz muito do impossível, né? Acredito que empreender tem essa, do que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Sim. Então... As coisas sempre pra mim funcionaram dessa forma. Tipo, os sonhos que eu já realizei já estão com check e eu tô com uma lista enorme agora aqui. Maravilhoso. Olha, eu quero muito agradecer esse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas, como eu aqui, eu falo que o podcast tá desse lado e você já tem o seu, então você tá desse lado. É muito de aprendiz. Então eu aprendi muitas coisas com você aqui hoje. Aprendi muito mais da sua história. A gente se conectou ainda mais. Sou super fã de vocês, do seu trabalho, de você como pessoa. Eu falo que hoje o meu maior legado, meu maior aprendizado, meu maior propósito sempre foi ser reconhecida por pessoas que eu admirasse. Porque uma coisa é você ser reconhecido por pessoas que não fazem a menor diferença. E hoje eu tenho amigos que eu sou muito fã, que eu tenho orgulho de apresentar, de conectar, de fazer. Acredito que esse é o meu maior propósito, o meu maior valor, assim, em relação ao mundo que eu vivo hoje. Olhar e falar, caraca, é meu amigo, meu Deus, ele tava lá no palco e isso, aquilo. Cara, isso é fantástico pra mim. Então eu sou muito grata de ter você como amigo, parceiro, enfim. Conte comigo pro que você precisar. E como um case também de sucesso, de marca pessoal. Tenho certeza que esse é só o começo. E eu quero, pra fechar, que você deixe uma frase de incentivo para as pessoas, que eu acredito que você tá nesse lugar e ver a pessoa na construção é diferente de ver ela já com resultado. E você já tem resultado e ainda tá na construção de crescer ainda mais. Então eu quero que você deixe essa última frase. E também, se você vai estar todos os contatos aqui que eu já passo, mas eu tenho certeza que essa frase vai incentivar as pessoas. Não foi combinado. Normalmente eu falo essa frase sempre e durante todo o episódio eu não falei. Quando te faltar dinheiro, que te sobre criatividade. E é isso que eu carrego dentro de mim, sempre com a intencionalidade de você causar bons impactos em quem você deseja e você não precisa fazer nenhum investimento exorbitante. Com pouco você consegue fazer muito. Às vezes até o simples fato de você lembrar do aniversário de alguém e você fazer algo positivo para essa pessoa
Tipo, use sua criatividade para transformar vidas, né? Nossa, essa frase é incrível. E eu faço jus com essa frase, porque já me faltou muito dinheiro e a criatividade nunca foi o problema. É isso. Então, fica com essa frase. Quero agradecer a você que escutou esse podcast até agora. Comenta aqui qual foi o seu principal insight. Tem um resumo também do Plaud, então eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar nos seus negócios com todo esse resumo. Se você quiser saber mais sobre a mentoria e tudo sobre acompanhar o Robson, só segue ele aqui nas redes sociais. A gente vai deixar todas as informações na descrição. E te espero no próximo episódio. Muito obrigada, Robson. Obrigado. E até logo.